Fala pessoal, beleza? Essa aula a gente vai dar continuidade ao estudo do impulso e quantidade de movimento e a gente vai falar um pouquinho sobre a conservação do momento. Então, a gente vai agora definir o que é a conservação da quantidade de movimento, né? E entender um pouco mais sobre essa propriedade importante da ideia da quantidade de movimento, né? Então, conservação da quantidade de movimento. O que diz isso, né? Sempre que ocorre uma colisão que a gente garante que não há força externa atuando no nosso sistema, a gente pode afirmar que a quantidade de movimento vai ser conservada. Ou seja, a quantidade de movimento que existia antes da colisão deve existir após a colisão. Então, uma pequena definição para essa ideia, né, é que a quantidade de movimento, né, nosso Qzão, né, de um sistema de partículas isolado de força externa, ele vai ser constante. Então, antes da colisão, existia uma certa quantidade de movimento, né? A gente pode fazer a quantidade de movimento da bolinha A, mais a quantidade de movimento da bolinha B vai dar um valor antes da colisão. Então, ocorre uma colisão, e após essa colisão, é capaz, né? É óbvio, né? Que a gente espera que essas bolinhas adquiram velocidades diferentes. Apesar dessas velocidades estarem diferentes, a gente pode afirmar, né, que se não há força externa atuando, a quantidade de movimento após a colisão deve ser a mesma. Então, se antes deu 50, por exemplo, né, a gente pode dizer que depois também vai dar 50. Tá? Então, em outras palavras, né, a quantidade da bolinha A antes mais a quantidade de movimento da bolinha B antes tem que ser igual à quantidade de movimento da bolinha A depois mais a quantidade de movimento da bolinha B depois. Então, toda quantidade de movimento que tinha antes é igual à quantidade de movimento que tinha depois. Então, outro ponto importante que a gente precisa definir, né, para complementar essas ideias da conservação, é a ideia do choque frontal ou choque direto, né? Quando que ocorre um choque frontal ou direto? É o caso que a gente vai estudar, né? É quando ocorre dois choques em que os centros das esferas eles vão se deslocar sobre uma mesma reta, né? Antes e depois da colisão, e aí a gente vai dizer, nesse caso, que o choque é frontal ou direto, né? Então, é apenas uma definição que a gente vai seguir. Então, nesse caso, lembrar a conservação da quantidade de movimento. Então, nos choques, a quantidade de movimento do sistema dos corpos, imediatamente antes da colisão, vai ser igual à quantidade de movimento imediatamente depois. Tá bom? Lembra que considerando que não há força externa atuando. Então, exemplo de aplicação da conservação do momento. Uma bala de 0,2 kg tem velocidade horizontal de 300 metros por segundo. Ela bate e fica presa num bloco de madeira, de massa 1 kg, que estão em repouso num plano horizontal sem atrito. Então a imagem aqui está ilustrando, né? Você tinha uma bala, a gente sabe a massa dela e a velocidade antes da colisão. Após a colisão, a bala se move junto com o bloco. Tá? E aí a pergunta é, determine a velocidade com que o conjunto, bloco e bala, começa a deslocar-se. Né? Então a ideia aqui é usar a quantidade de movimento, né? Mais especificamente a conservação de momento, para encontrar o que a gente quer. Então primeiro vamos anotar aqui o que a gente tem, né? A massa da bala, 0,2 kg, a velocidade da bala antes da colisão, 300 metros por segundo, a massa do bloco é de 1 kg, e o que a gente está querendo saber é qual a velocidade do conjunto após a colisão. Então, o que a gente vai usar? A ideia de conservação de momento. Né? Então, toda a quantidade de movimento que tinha antes dessa colisão, a gente acredita que ela vai continuar existindo após a colisão. Então, a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Então, a quantidade de movimento antes, como tinha só no caso, né, o movimento da bala, massa da bala vezes a velocidade da bala antes da colisão. E posterior, né, depois da colisão, o que acontece? A bala passa a andar junto com o bloco, como se fosse um único objeto. Então a gente vai considerar a massa da bala mais a massa do bloco, como se fosse esse único objeto. E eles vão se deslocar com uma mesma velocidade v, que é o que a gente quer encontrar. Então, substituindo os valores, massa da bala 0,2, velocidade 300, igual. Aí aqui a soma da massa da bala mais a massa do bloco, lembrando que aqui eles estão no movimento acoplado, né? Então por isso que a gente soma as massas, vezes a velocidade v, que é o que a gente quer descobrir. Então vai dar 60 igual a 1,2v. Então a velocidade após a colisão vai ser 60 dividido por 1,2, que vai dar 50 metros por segundo. Então, por conservação de energia, fica fácil, por exemplo, a gente obter
a ideia da velocidade após a colisão. Então, aqui a gente viu que não havia, né, nenhuma força externa atuando, então a gente poderia aplicar tranquilamente a ideia da conservação da quantidade de movimento. Então, para avaliar os choques mecânicos, se aprofundando um pouco mais, a gente precisa entender um pouquinho sobre esse coeficiente de restituição, denotado pela letra E. Então, a gente vai estar sempre avaliando a ideia do choque, né, que vai ser uma colisão. Então, antes dessa colisão, os objetos que a gente está avaliando, eles têm uma velocidade. E após essa colisão, eles vão ter uma outra velocidade. Então, a gente vai dizer que o coeficiente de restituição é a razão entre a velocidade relativa de afastamento e a velocidade relativa de aproximação, VAF dividido por VAP. Então, vamos ver o que significa isso com mais detalhes, né? Então, aqui a gente tem uma situação, né, que seria, no caso, em que as bolinhas, né, estão antes da colisão e após a colisão. Então, essa aqui seria a aproximação delas, né, antes da colisão. Então, a gente calcula essa velocidade relativa de aproximação, né, como sendo a diferença de uma menos a outra. E após a colisão, elas vão ter outras velocidades, né, como a gente viu no último exemplo. E a gente diz que a velocidade de afastamento vai ser a diferença entre as duas, né? Aqui teve uma troca de velocidade porque a massa, né, dessas bolinhas são iguais. E aí, no caso, também pode ser que elas vão se encontrar, né, quando elas têm um choque de encontro. Na parte de cima é como se fosse uma batendo na traseira da outra. E embaixo é como se tivesse um choque frontal, né? Uma indo de encontro à outra. Então, se for o choque frontal, a velocidade de aproximação, né, vai ser a soma delas, né? Isso aqui usa a ideia da velocidade relativa, né? E, claro, após a colisão, continua sendo a soma, né? Só que com as velocidades trocadas. Por isso que aqui a gente tem o VA mais, B, mais VB, né? Depois o VB mais VA. Então, com os valores que a gente adquire para esse E, coeficiente, a gente pode classificar o tipo de colisão. Então, tem três formas, né, dessas colisões. Perfeitamente elástico, que é quando o coeficiente dá exatamente igual a 1. Isso significa uma coisa importante para a gente. Significa que a energia cinética antes do choque, ela vai ser igual à energia cinética depois do choque. Então, se você calcular a energia cinética, né, das partículas antes da colisão e o coeficiente de restituição der exatamente igual a 1, significa que após aquela colisão, a energia cinética se mantém igual, né? Então, aqui no choque, quando é perfeitamente elástico, a energia cinética se conserva. Então, sempre que for dito isso, né, o choque perfeitamente elástico, a gente diz que a energia vai se conservar. Perfeitamente inelástico, simplesmente é quando o coeficiente de restituição dá zero, e aí, nesse caso, a energia cinética não vai se conservar. E aí o parcialmente elástico, né? Tanto o perfeitamente inelástico quanto o parcialmente elástico têm a mesma característica para a energia cinética, né? Que ela não vai se conservar. No caso do parcialmente elástico, o valor do coeficiente vai dar um valor entre 0 e 1. Então, no caso do perfeitamente inelástico e o parcialmente elástico, né? A energia cinética antes do choque, ela vai ser maior do que a energia cinética depois do choque. Então, nesse caso, nesses dois casos, né, o choque em que o coeficiente de restituição dá menor do que 1 ou igual a zero, a energia cinética não se conserva. Então, a energia cinética só vai se conservar quando for um choque perfeitamente elástico, que é quando o coeficiente de restituição dá exatamente igual a 1. Isso tem algumas aplicações, né, no nosso cotidiano que a gente pode verificar. Por exemplo, na bolinha de bilhar, né? No jogo de bilhar, né, na sinuca, etc., você tem bolinhas de mesma massa. Então você está trabalhando com conservação de momento, né? E mais especificamente na colisão elástica. E aí, o que acontece, né? A energia total, ela não, se né, a energia total não variar na colisão, a energia cinética do sistema vai ser conservada. Então, esse é um tipo de situação que a gente tem que é chamado de colisão elástica, por exemplo, no jogo de bilhar. Só que a maioria dos choques que a gente encontra no dia a dia, eles são do tipo inelástico, porque ocorre dissipação da energia total, né, de outras formas. Então, por exemplo, aqui a gente tem a colisão de automóveis, né? Quando um carro bate no outro, esse tipo de choque é inelástico, porque parte da batida, né, parte da energia que tinha ali, ela vai ser transformada em outras formas de energia.
seja energia sonora, né, a energia que acarreta a deformação do carro em si, etc. Então, esse tipo de batida é chamado de colisão inelástica, porque não vai conservar a energia cinética, porque parte daquela energia cinética antes da colisão vai ser dissipada em uma outra forma de energia. Então, no dia a dia, né, a energia cinética normalmente vai ser transformada em outras formas de energia, como sonora e térmica, né? E também tem a energia que vai ocasionar deformação da estrutura do carro. E aí, nesse caso, a energia total do sistema não vai se conservar. Então, vai ser um tipo de colisão inelástico. Então, um exemplo clássico seria a colisão dos automóveis, né? Então é isso, pessoal. Essa foi a aula sobre conservação do momento. Então, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.